Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna.
Deus seja louvado. Hoje é dia 1º de junho de 2015, Deus pôs a meu coração uma palavra no Salmo 139. Bendito seja Deus. Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ó Deus maravilhoso, somos miseráveis na Tua presença, ó Senhor. Mas o Senhor sonda o nosso coração, o nosso pensamento. Ó Deus, quão grandioso és Tu, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, este Salmo de Davi revela, Senhor, revela o oculto, ó Deus Todo-Poderoso, a intimidade que Davi teve contigo, ó Senhor Todo-Poderoso. Fala conosco, ó Deus, por esta palavra. Revela, Senhor, o profundo e o escondido no coração dos homens, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ó Deus, estende a Tua mão graciosa para salvar, para libertar os cativos, ó Pai. Faz obra no meio deste povo, ó Senhor Deus. Ó Deus, tira esse fardo pesado que eles estão carregando, ó Senhor, porque o Teu fardo é leve, Senhor Jesus, e o Teu jugo é suave. Ó Deus Todo-Poderoso, alcança cada coração que vai ouvir esta palavra, ó Senhor. Alcança também aqueles que não ouviram a Tua palavra, aqueles que estão com seus olhos fechados, Senhor, que não quer saber de se converter a Ti. Alcança, ó Deus, por Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. O Salmo de Davi, a intimidade que Davi tinha com Deus. Por isso ele escreveu este Salmo 139. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que agradava a Deus, que andava na presença de Deus como andou Elias. Embora Elias viu o poder de Deus, a diferença de Davi para Elias é que Elias viu o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Davi já conheceu o outro lado de Deus, o lado da misericórdia,
o lado do afeto, o lado da intimidade que Davi teve com Deus. Davi era um homem que andava nos estatutos de Deus, embora sendo fraco como todos nós somos. Embora Davi houvesse cometido pecados como todos nós cometemos, como todo o ser mortal peca nesta terra. Mas Davi era um homem sincero como Jó na presença de Deus. Davi era um homem que agradava a Deus, porque ele dizia: expurga-me até os que são ocultos, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi tinha uma preocupação em pecar diante de Deus, porque ele sabia as consequências que o pecado trazia no seu corpo, na sua alma, as aflições, as derrotas. E Davi aprendeu muito, principalmente no Salmo de número 51. Então Davi era um homem, era um servo de Deus, que agradava a Deus. Ele agradava ao Senhor. E ele escreveu este salmo: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Senhor, o Senhor está sondando meu coração, a minha vida. O Senhor está me observando, contemplando o meu andar, o meu levantar. O Senhor sabe onde eu piso. O Senhor me sondou. Os teus olhos estão me contemplando nesta terra, Senhor. Os teus olhos veem onde eu ando, os meus caminhos, o que eu faço da minha vida, se eu sou sincero diante de ti ou não. O Senhor está me sondando. É como Ele está te sondando, meu irmão, minha irmã. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele contempla as nossas obras. Ele vê todos os nossos agir na presença dEle. É por isso que Davi disse: para onde me fugirei? Para onde vou me esconder de ti, Senhor? Aonde que eu vou me esconder? O que ele está falando aqui de esconder, meu irmão, minha irmã? Como que eu vou tentar esconder as minhas iniquidades, os pecados? Certa vez Moisés ainda não era convertido. Ele foi criado pela filha de Faraó, em toda a inteligência, sabedoria dos egípcios, apesar de ele ser hebreu. E Moisés, certa vez, matou um egípcio e escondeu ele na areia, achando que podia se esconder de Deus o crime que ele cometeu. E no outro dia ele foi tentar apartar uma briga. E disseram a ele: você vai tentar, Moisés, você vai fazer com a gente como você fez com aquele egípcio, o matando? E Moisés viu que não podia esconder nada de Deus. Ele disse: essa coisa que eu fiz foi descoberta. Ele achou que ele estava escondendo de alguém. Ele achou que ele matando aquele egípcio, ele ia se esconder, que ninguém ia ver o crime que ele cometeu. Mas os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra. Nós não vemos a Deus, porque Deus é invisível. Mas Ele nos vê. Ele nos vê. Não há nada encoberto que não seja revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Então Deus conhece todas as nossas atitudes. Certa vez Samuel, o filho de Ana, aquela serva de Deus que chorava pedindo um filho, e que uma vez ela pediu o filho e entregou nas mãos de Deus, ela recebeu, porque ela entregou nas mãos do Altíssimo Deus. Porque Deus queria tirar Eli dali, porque Eli já estava desviado da fé, o sacerdote Eli. E Deus levantou Samuel no lugar de Eli, porque o objetivo de Deus era tirar Eli dali, do trono. Porque Deus tinha mudado o que ele tinha prometido para a vida de Eli, ele mudou. E levantou Samuel pela oração de Ana, porque Ana entregou nas mãos de Deus. E Samuel foi ungir o rei Davi. E quando ele chegou, ele achou que era qualquer um dos filhos de Jessé, o belemita. Achou porque um era pomposo, um era forte, alto, grande, robusto. E achou que era aquele que era ser rei. Deus falou no coração de Samuel: não, Samuel. Deus não vê como vê o homem, Samuel. O homem vê o exterior, o estereótipo, a aparência física, a sua força, a sua inteligência. Mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. E fez passar todos os filhos de Jessé. Ainda tem mais algum filho? Tem um Davi que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Tem um Davizinho lá, um pequenininho, ruivo. Está lá cuidando das ovelhas, cheirando lã de ovelhas, cheirando ovelhas. Nós não nos assentaremos na mesa enquanto ele não vier.
enquanto não trazerem Davi aqui. E Davi era um homem que era segundo o coração de Deus. Davi era um homem que agradava a Deus, não tinha uma aparência robusta, forte, inteligente, mas o coração dele era sincero como o coração de Jó. E Deus escolheu a Davi. Por isso ele te diz, para onde? Para onde você vai fugir da face de Deus? Vai tentar esconder os teus pecados na areia, como fez Moisés? Ou vai abrir o seu coração diante de Deus? Nós não podemos esconder nada na presença de Deus. É como tentar tapar o sol com a peneira. É como tentarmos esconder de nós mesmos aquilo que nós sabemos que é mal aos olhos do Senhor. Por isso que Davi dizia a Deus, Senhor, tu me sondaste. O Senhor me conhece, vê as minhas atitudes, sabe aonde eu estou indo, sabe o que eu estou fazendo no meu particular, quando eu estou a sós. O Senhor está me sondando. Eu estou servindo a Ti, como diz no Salmo 101. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Andarei na minha casa como se eu andasse dentro da igreja servindo a Deus. Salmo 101. Davi sabia que ele não poderia fingir diante de Deus. Fingir que era um rei consagrado, que andava com Deus, mas lá atrás ele estava cometendo iniquidade. Ele sabia que não podia enganar a Deus, ele era sincero como foi Jó. Assim como Jó também era sincero diante de Deus. E neste salmo revela que Deus quer que nós sejamos sinceros diante dele. Não tentar esconder as coisas erradas que muitas vezes nós fazemos, mas é abrir o coração na sua presença. Porque como que nós vamos nos esconder de Deus? Não tem como. E Davi disse, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Deus estava sondando e Deus conhece. Ele sabe tudo na nossa vida. Ele sabe todos os nossos pensamentos. Nem chegou à boca, ele sabe tudo. Até o embriãozinho formado dentro do ventre da mulher que está grávida, aquele embriãozinho que é um feto, um embriãozinho bem pequenininho, já é um ser vivo. Por isso que é pecado o aborto, matar um feto, uma criança. É pecado diante de Deus, é um homicídio. Porque aquele embriãozinho já é uma vida, é um ser vivo. E toda a história da vida inteira deste embrião já está escrito no livro de Deus. Já está escrito a história deste embrião. E se a pessoa cometeu aborto, ela vai estar matando a história que Deus tem naquela vida. É um crime. A pessoa que cometeu aborto tem que se arrepender diante de Deus. Tem que pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão, confessar que errou, que não sabia, que tirou uma vida. Abrir o seu coração. Deus é misericordioso para perdoar. Só não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas todos os pecados que há arrependimento serão perdoados por Deus. Mas ele diz, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então aquele embriãozinho é um ser vivo dentro do útero da mulher. É uma vida. Já está formado por Deus. Jesus disse, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não somos do mundo. Por que ele quis dizer isso? Que nós não somos do mundo. Porque nós somos espírito. E nós viemos de Deus. É do fôlego de vida que vem da boca do Altíssimo. Nós viemos do céu. Nós não viemos somente desta terra, mas viemos do céu. O nosso espírito veio de Deus. O pó, o corpo volta à terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. O fôlego de vida, o espírito que vivifica, porque a carne, disse Jesus, para nada presta, mas o espírito é o que vivifica. É esse espírito, você está respirando, você está conversando, falando, ouvindo, sentindo, é porque Deus está dentro de você, pelo espírito que Ele te deu. Assim é o feto, o embrião, é um ser vivo, está sendo formada a sua carne, a sua estrutura, está desenvolvendo dentro do útero da mãe durante 9 meses, mas já é um ser vivo dentro daquele útero. Então o salmista Davi disse que Deus estava sondando a vida dele e conhecia tudo. Ele conhece todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração.
É isso tudo que Deus está sondando na nossa vida. Ele está nos observando para nos aprovar. Ele está nos provando para nos aprovar lá na frente. Para que um dia Ele possa nos receber no seu reino de glória. Para entrar na sua casa tem que ser da forma que Deus quer. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos sendo assistidos pelos céus, pelo povo na terra e também por Deus. E ele diz no versículo 2, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. De longe Deus entende. Ele sabe a tua tristeza, a tua decepção. Ele sabe o dia que você passou hoje, o estresse que você passou hoje, o sofrimento, a humilhação, a aflição, a dor. Mas Deus permite um certo tempo nós passarmos por isto. Ninguém, nenhum servo de Deus e serva de Deus vai ficar livre de sofrimentos, de aflições. Passaremos por elas, mas não viveremos nelas eternamente. É um tempo para todas as coisas da nossa vida. Você observa que Deus observa todas as nossas atitudes, os nossos sofrimentos, como Deus estava observando o sofrimento do povo de Israel, que era descendentes de Jacó, dos filhos de Jacó. E eles ficaram no Egito, lá como escravos, ele e depois as descendências deles, porque aquela geração foi embora, mas os filhos dos filhos de Jacó, os netos de Jacó, e toda aquela descendência passou a viver no Egito 430 anos. E diz que depois que morreu um certo faraó lá, que eles passaram a clamar a Deus, mas eles sofreram. Diz que o povo sofria, eles colocavam eles na fornalha de ferro, e não dava nem palha para eles queimar os tijolos, eles tinham que procurar e não tinha. E duplicaram o trabalho deles lá no Egito, na fornalha de ferro. Eles eram oprimidos, e quanto mais eles eram oprimidos, diz a Escritura, mais eles se multiplicavam, lá no livro de Êxodo capítulo 1 e 2. Quanto mais eles eram oprimidos, mais se multiplicavam no Egito. E Faraó ficou preocupado. Poxa, eles estão se multiplicando demais. Vou ter que tomar alguma atitude aqui, porque senão eles vão se reunir, vão se unir contra nós e vão vencer nós, nos derrotar aqui no Egito. Nós vamos perder para eles. Estava preocupado Faraó. Mas Deus é sábio. E Deus guardou o seu povo ali no Egito. E depois Deus tirou eles do Egito com poder. Enviou as 10 pragas no Egito e salvou aquele povo. Tirou o povo que era oprimido. Deus falou para Moisés que Deus ouviu o clamor dele. Deus sabia o sofrimento deles. Deus sabia que eles estavam sofrendo. Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe da tua dor. Jesus sabia que aquele homem estava ao lado do tanque de Betesda há 38 anos sofrendo. Jesus sabia do sofrimento daquele homem. Ele sabe do nosso sofrimento. Ele sabe de tudo que se passa na nossa vida. Mas você fala, mas por que Deus não toma providência? Por que Deus não faz alguma coisa? Ele sabe, mas Ele não faz nada por mim. Minha irmã, meu irmão, há um tempo para todas as coisas. O crescimento é doloroso. A semente ela tem que ficar plantada na terra. O grão de trigo ele tem que morrer, se não morrer não vai dar fruto. Enquanto o grão de trigo está lá debaixo da terra, ele está sofrendo ali, está sendo oprimido porque ele morreu ali, mas ele vai dar o crescimento, ele vai brotar sobre a terra e vai crescer o trigo ali também. Mas há um tempo de sufocamento, há um tempo de dor, há um tempo que você é massacrado, nós somos massacrados pelas aflições, pelas provações. É a escola do Senhor, é a escola de Deus. Mas isso não significa que a sua vida vai ser prova o tempo todo, a vida inteira não. É por um tempo, você está passando por isso hoje. Mas amanhã você vai ter vitórias. Amanhã você vai glorificar a Deus pelas lutas que você passou e te fizeram crescer. Ninguém cresce embaixo de sombra. Cresce embaixo do sol. Jacó cresceu embaixo do sol. O sol escaldante, Jacó trabalhava lá para o seu tio Labão. E cresceu muito ali, muito ele prosperou. As suas ovelhas cresciam, multiplicavam-se, davam frutos. E o seu tio tinha inveja dele. Mas Jacó não deixou de desistir de lutar, de dia e de noite. Dormia poucas vezes. Jacó se esforçou. Você vê, Deus não sabia do sofrimento de Jacó? Sabia. Deus não sabia que Jacó quase não dormia? Que era de dia diante do sol e à noite também? Quase não dormia, trabalhando?
Ele saiu lá da casa da casa do seu tio de Labão, Padã Arã, do lugar de Padã Arã, depois de 20 anos, e saiu de lá próspero, abençoado por Deus. E Labão enganou a Jacó, deu a outra filha, Lia, para ele, depois que ele foi casar com Raquel. Então Jacó sofreu muito. Jacó sofreu muito para ter a sua esposa Raquel. Então ele ficou 20 anos lá. Depois ele saiu de lá abençoado por Deus. Mas ele lutou muito. E você acha que Deus não viu o sofrimento de Jacó? Deus viu o sofrimento de Jacó. Assim como Deus também fez a promessa para Abraão, a Sara era estéril, não podia gerar filhos. E quanto tempo que Abraão esperou para que Sara gerasse o filho Isaque? Levou 20 anos. E Isaque depois casou com a sua mulher Rebeca. E Rebeca era estéril. Aí Isaque teve que orar instantemente por Rebeca durante 20 anos. Então veio de 3 gerações estéril. Sara, mulher de Abraão. Depois tiveram Isaque. Isaque casou com Rebeca. Rebeca também era estéril. Tiveram 2 filhos depois, Jacó e Esaú. E Jacó casou com Raquel, a filha de Labão, irmã de Lia, que também era estéril. E eles eram filhos da promessa, mas tiveram que lutar durante anos para conseguir alcançar as promessas. Você pensa que foi fácil também para Josué, para entrar na terra de Canaã? Deus prometeu para eles. Deus lhes prometeu a terra que mana leite e mel, só que lá tinha gigantes. Lá tinha que enfrentar os inimigos, os adversários que Deus estava tirando a terra deles. Sabe por quê? Porque eles viviam na impiedade. É aquilo que o Senhor Jesus diz: aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então foi tirado a terra deles, que era dos cananeus, descendente de Canaã, descendente de Cão, filho de Enoque. Então esta terra de Canaã, que era dos cananeus, foram dados ao povo de Israel, a Josué, que foi fiel a Deus, que suportou 40 anos no deserto e resistiu ali todas as murmurações, reclamações e tanto problema que Josué passou ali com Calebe. Moisés havia morrido, mas a promessa de Deus continuou aos que tinham 20 anos para baixo. E tinha que para entrar na terra de Canaã, tinha que enfrentar os inimigos. E quais são os nossos inimigos hoje? Primeiramente, somos nós mesmos. Primeiramente, nosso inimigo é a nossa própria carne, que nós temos que vencer ela, dia após dia. A nossa natureza adâmica. Essa natureza que não quer se submeter à voz de Deus. Essa natureza que não quer fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Então é uma luta. O primeiro inimigo, o primeiro gigante que nós temos que matar é a nossa própria natureza. É mortificar as obras dessa carne para poder alcançarmos as promessas de Deus. A primeira obra dessa carne, a impaciência. Todos nós somos impacientes. E Deus é paciente, é longânimo. E Ele permite um certo tempo, alguns anos na nossa vida, para provar a nossa paciência. Nós somos precipitados, nós queremos tudo já, tudo agora. Mas os pensamentos de Deus não são como os nossos. Então as promessas que Deus faz na nossa vida, ela passa pelo tempo. O primeiro tempo é o tempo em que você vai adorar a Deus, não porque Ele te dá alguma coisa, mas porque você o adora em espírito e em verdade. Então Deus quer que nós o amamos, o adoremos, o servimos. Aí no tempo dele, Ele vem ao nosso favor e faz obras nas nossas vidas. Mas temos que enfrentar os gigantes, temos que matar o gigante Golias, que é a nossa natureza. Temos que matar os gigantes, os inimigos. Lutar contra os inimigos com as armas do reino de Deus. A nossa luta é contra principado e potestade. Então nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu. A oração, o jejum, leitura da palavra, congregar, vigiar. Essas são as armas. Então Deus ele está nos sondando para ver se nós vamos aplicar na nossa vida o que Ele determinou para nós fazermos. E Davi sabia de tudo isso.
porque Davi andava com Deus. Ele dizia: tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Deus, ele nos cerca com os seus anjos. Ele nos guarda, ele está ao nosso redor. Como os montes estão à volta de Jerusalém, Deus está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então nós estamos cercados por Deus. Cercados por Deus. Ele está nos vigiando, nos guardando. Por isso que Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai vos agradou em dar-vos o seu reino por herança. Não temas, ó pequeno rebanho. Olhai para os lírios do campo. Veja como eles fiam, eles crescem, não trabalham. Veja, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Observai os pássaros. Não plantam, não colhem, mas Deus os sustenta. E Deus não vai cuidar do seu povo, que foi feito à imagem dele e semelhança? Vós valeis muito mais do que os pardais. Nós valemos para Deus muito mais do que os pássaros, do que todas as coisas. Mas Deus quer que os seus filhos o sirvam, o amem, o adorem de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o seu ser. E o teu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Amar a Deus é como a corça anseia pelas águas. A minha alma tem sede de Deus, diz o salmista. É desejar a Deus, é andar, estar na tua presença. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É ser otimista, é saber que hoje o tempo está nublado, mas amanhã vai nascer o sol. Amanhã vai vir dias bons na sua vida, na nossa vida, porque nós estamos servindo o Deus vivo, o Deus que está ao nosso redor, nos guardando, nos cercando, conhece nossos caminhos, nossos pensamentos, porque Ele tem o melhor para nos dar nesta terra. Ele será o nosso guia até a morte. Ele nos guarda, Ele nos cerca, Ele conhece todas as nossas atitudes, nossos pensamentos, que nem chegou à boca, Ele conhece. Ele sabe das nossas dores, das preocupações, mas enquanto eles dormem, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, aqueles que estão dormindo. Ele dá até o sono para nós. Quantas pessoas não têm nem sono para dormir, não dormem à noite, não têm paz. Mas Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos lá dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe, minha irmã, meu irmão. Não se turbe o vosso coração. Deus está ao nosso redor. Está te cercando. Ele está carregando o teu fardo. Você acha que é a tua força, que você está caminhando, está trabalhando, está vivendo, está dormindo, está andando? Não. Essa força, ela vem de Deus. Do Deus vivo. Do Deus que não dorme, não tosqueneja. Do Santo de Israel. Do Deus que gerou o seu povo pela promessa que Ele fez para Abraão. As promessas de Deus que Ele fez para Abraão estão em nossas vidas. Deus é o Deus de Abraão, de Isaque, o seu filho, e de Jacó, o filho de Isaque, que Ele chamou de Israel. Nós somos o Israel de Deus. O Israel de Deus. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não vai prosperar. Não vai. Põe o teu joelho no chão e clama a Deus. O inimigo vai fugir de ti. Sujeitai-vos, pois, a Deus, como? Orando, fazendo a vontade de Deus. Aí você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de ti. Ele não suporta um crente que ora. Ele não suporta um crente que lê as Escrituras, que come da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por ela o homem viverá. E no tempo de fome na terra, 3 anos e meio sem chuva, pela oração de Elias. Elias foi suprido por Deus no ribeiro de Carite, bebeu da água do ribeiro. Deus mandou os corvos, os urubus trazia pão e carne de manhã para ele, e pão e carne à noite. Ele foi suprido no tempo da fome. Praticamente ele ficou ali uns 2 ou 3 meses.
entre o ribeiro de Carite e depois a viúva de Serepta. Ficou praticamente ali no ribeiro de Carite uns 3 meses e morou na casa da viúva, acho que mais ou menos uns 3 anos e pouco. Ele ficou mais ou menos uns 3 anos por ali. Depois ele foi lá para o rei Acabe. E Deus sustentou Elias. Deus está te guardando. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1. Versículo 3 diz, versículo 4 diz, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tudo conheces. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe a nossa intenção. Se você está fazendo um bem para alguém, Ele conhece a intenção do nosso coração. Se aquele bem é real ou não. É como o apóstolo Paulo disse, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então ele quer saber se na hora que você está contribuindo, dando alguma coisa para alguém, fazendo alguma caridade, se isso vem de dentro do seu coração, dentro do nosso coração, se vem de boa vontade. É isso que Deus quer de nós, é que saia de dentro de nós, não de boca. Não vos ameis de boca, mas de obras, de prática. Deus quer que nós amemos de obras, fazemos obras com amor, dar o bem, aquilo que é bom para você, você dá, aquilo que não é bom para você, você joga fora. É isso que Deus quer ver de nós, a nossa intenção. O povo de Deus, no tempo de Jeremias, do profeta Jeremias, eles oprimiam os povos que não eram de Israel. Tratavam com um braço de ferro, com um punho de ferro. Eles cobravam impostos altíssimos do povo, exploravam, humilhavam, sofriam o povo que não era povo de Israel, eram oprimidos pelo povo que se chamava pelo nome de Deus. Por isso que Deus enviou os profetas para corrigir o seu povo, que tinha já se apostatado, que não tinha misericórdia. Era como os fariseus na época de Jesus Cristo, eles não tinham amor. Eles oprimiam o povo que não era povo de Israel. E o que Deus fala na lei? Que tinha que tratar bem os estranhos, que tinha que tratar bem as pessoas que não eram de Israel, que tinha que compadecer. E eles ficaram bravos uma vez, porque comeram, Jesus repreendeu eles por causa do sábado, porque comeram as espigas. Jesus falou que Davi comeu as espigas, comeu os milhos, que não era para comer. Esse povo só reparava só o estereótipo, mas por dentro eles não tinham amor, não tinham sentimento. Eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes do amor, da lei de Deus, que era o amor e a misericórdia. Isso que Deus quer arrancar de dentro do nosso coração. O amor e a misericórdia, porque Deus não gosta da hipocrisia. Se a gente tentar enganar a Deus, ser o que a gente não é, Deus, Ele não gosta dessas coisas. Ele quer que nós sejamos sinceros diante dEle, como foi Jó, como foi Davi, seu servo. Deus abomina a hipocrisia. Ele não gosta dessas coisas, porque quem que vai se esconder de Deus? A intenção do coração. Como é que eu vou esconder do meu Deus a intenção do meu coração? Para onde eu vou fugir do Espírito Santo de Deus? Aqui o salmista disse, se subir ao céu, lá estás também. Se subir aos céus, lá tu estás também. Para onde que nós vamos fugir da face de Deus? Tem como? Não tem como. Tem um profeta que diz que ainda que eles façam ninhos acima das estrelas, diz Deus que de lá os derribareis. Deus vai derrubar até lá de cima das estrelas. Ainda que façam seus ninhos ali no alto, Deus vai derrubar lá de cima. Não tem como escapar das mãos de Deus. Não tem como se esconder do Altíssimo Deus, porque Ele contempla as nossas obras e pesa nas suas balanças, como Ele pesou as obras do filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar, que deu uma festa, fez um banquete e convidou as prostitutas, convidou as pessoas que serviam a outros deuses, a demônios, e pegou os cálices, pegou as taças do templo do Senhor e se corrompeu na sua festa. De repente uma mão escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsi, o teu reino foi destituído, rei Belsazar.
A tua obra foi pesada na balança e hoje você morrerá. E naquele mesmo dia o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que não aprendeu com o pai, morreu no mesmo dia. É como o cântico de Ana, Deus pesa as nossas obras na balança. Ele que empobrece e também quem enriquece, faz descer a sepultura e também faz tornar a subir da sepultura. É Ele que tira do montouro e faz assentar entre os reis e os príncipes. Contudo, Deus atenta, apesar da sua grandeza, Ele atenta para o pobre, abatido, necessitado, e o que é contrito de coração, Deus não desprezará. Ele habita com o sincero. Diz um Provérbios, viste o homem sincero, digo que o seu futuro será de paz. A sinceridade, a honestidade, um bom porte de cristão na terra. Sendo sinceros, agradando a Deus em tudo, nas nossas boas obras. A religião pura para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se da contaminação do mundo, diz o apóstolo Tiago. Judas também diz, detestai até as roupas manchadas pela carne. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Aquele que converter um pecador do seu mau caminho, cobrirá multidões de pecado e salvará do inferno a sua alma. Salvará a sua alma do fogo. Deus quer em nós sinceridade, retidão. Deus quer que nós andemos diante dele em integridade de coração, porque não tem como nós escondermos do Altíssimo Deus. Os seus olhos estão por toda a terra e contemplam as nossas obras. É por isso que o salmista diz, como fugirei da tua face? Ele diz, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Eu vou me esconder como os ricos lá em Apocalipse. Eles vão se esconder nas cavernas quando o céu for desenrolado. E as cavernas vão ser descobertas. E eles vão dizer, montes, cai sobre nós, por causa da presença do Altíssimo Deus e do Cordeiro, porque nós não podemos suportar a presença de Deus. Os olhos de Deus que são como chamas de fogo. Eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles. E como é que vamos se esconder nas trevas? Como é que vamos esconder os nossos pecados diante de Deus? Fazer como Moisés fez, enterrar o egípcio na areia? Deus não quer que nós escondemos os nossos erros e pecados diante dele. Mas Deus, Ele quer que nós cheguemos a Ele e confessamos os nossos pecados todos os dias, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Confessar diante do Senhor e deixar, abrir o coração para Deus. Senhor, me ajuda nisso. Eu não estou conseguindo me livrar disso. Me liberta, Senhor, me ajude. Se humilhe diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus requer de nós um coração reto, sincero, um coração lavado, um coração purificado, uma alma limpa diante dEle. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, diz o Senhor. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. É nos limparmos diante do Senhor, é nos prepararmos diante do Deus vivo, do Deus que nós não podemos nos esconder. Nós não vemos a Deus, mas Ele nos vê. Ele nos cerca por detrás e por diante, coloca a sua mão sobre nós. Ele está ao nosso redor, nos contemplando as nossas obras.
Ele quer ver naquele dia passarmos diante do tribunal de Cristo, as nossas obras vão passar pelo fogo. Se for palha, feno, ou se for ouro, ou se for prata, será passado pelo fogo. As nossas obras contam muito, como diz Tiago. O que adianta ter fé e não ter obras? O que adianta acreditarmos em Deus e não praticarmos a sua palavra? Ou não nos esforçarmos para que Deus nos ajude a vencermos, derrubar esse gigante, a matar esta natureza perversa, má? É isso que Deus requer de cada um de nós. Ele quer nos lapidar a cada dia, tirar de nós as nossas manias, as nossas anomalias, os nossos defeitos, e nos santificar. Sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seria inútil, seria trabalhar ao vento, mas Deus requer de nós a pureza, limpos de mãos e puro de coração. É isso que Deus quer de nós, a consagração a Deus. Como nós vamos esconder de Deus as nossas transgressões, os nossos erros? Não tem como. Mas Deus quer de nós a nossa sinceridade. E Ele diz mais: nem ainda as trevas me escondem de ti. Adão e Eva tentou se esconder de Deus por trás das árvores. Deus chamou eles, mas Deus sabia que eles estavam se escondendo. Mas Deus queria ouvir a confissão deles. Deus queria que eles confessassem que eles erraram, que eles pecaram contra Deus. Apesar de ter feito uma folha de figueira para se cobrir, ter pegado uma folha de figueira, quando eles confessaram o pecado, Deus matou um animal, derramamento de sangue, porque não tem perdão de pecado sem derramamento de sangue. Por isso que Jesus deu o seu sangue por nós, derramou na cruz. Então o pecado faz com que uma vida se perca. E matou um animal. A Bíblia não diz qual animal que Deus matou. Se eu não me lembro, acho que não diz. Então Deus matou um animal. E o seu sangue foi derramado para a expiação do pecado de Adão e Eva. E Deus fez uma túnica de peles, depois os cobriu. E o que nos cobre do pecado é quando confessamos a Deus. Como diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus, seu filho, teu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, através da confissão dos pecados, o sangue de Jesus nos purificará. E a palavra de Deus nos limpará. Então, Adão e Eva foram perdoados depois que confessaram. E Deus cobriu eles com a pele do animal. E Deus quer isso de nós. A sinceridade. Andar com Ele como andou Davi. Diz aqui versículo 13: pois possuíste os meus rins, entreteste-me no ventre da minha mãe. Possuíste o meu rim. É Deus que te gerou a vida dentro do ventre da sua mãe. É Deus que conhece toda a nossa estrutura, porque Ele nos formou. Conhece todos os órgãos do nosso corpo. Ele nos colocou no ventre da nossa mãe. Foi Ele. Foi Ele que te gerou. Foi Ele que nos gerou. O Deus Todo-Poderoso. E diz mais aqui: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Davi conhecia as obras de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então toda a nossa vida está escrita nos livros de Deus, no livro de Deus. Antes de nós sermos formados totalmente, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ainda um embriãozinho. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. A nossa vida já é um embrião. A nossa história começa ali no útero da nossa mãe.
E diz aqui as quais iam sendo dia a dia formadas. A nossa história estava escrita durante o tempo de 9 meses no livro de Deus. A cada parte do nosso corpo que ia crescendo ali dentro do útero da nossa mãe, a cada parte, o coração crescendo aos poucos, e Deus já estava acompanhando nos mínimos detalhes. Os ossos começaram a crescer, a criança, o embrião foi crescendo os seus cabelinhos, e foi gerando aquela vida, foi aumentando, foi engrossando os seus ossos, foi crescendo, aquele feto se tornou um bebê, uma criança de 9 meses, formada dentro do ventre da mãe. Já era uma vida escrita no livro de Deus. Depois aquela criança nasce, e dá o seu choro, e passa a sair, cortar o cordão umbilical entre a mãe e a criança, pelo qual ela era alimentada, mas guardada por Deus nos 9 meses dentro do ventre da mãe, da barriga, do útero da mãe. Aquela criança nasce para fora, já era uma vida escrita no livro de Deus, e começa a criança a se formar mais ainda, depois dos 9 meses, e vai crescendo, vai se alimentando pela mãe, pelo leite materno. A mãe cuida daquela criança que já era cuidada por Deus no seu ventre, e aquela criança passa depois muito tempo a gatinhar, e vai crescendo, vai nascendo os seus dentes, e aquela criança vai virando um adulto, vai crescendo, e Deus continua a sua obra, porque a obra de Deus na nossa vida não é como nós estamos adultos. A obra de Deus em nossas vidas é quando nós éramos um embrião. Eu lembro muito bem de quando eu tinha meus 14 ou 15 anos de idade, e uma vez eu tive um sonho, eu não era nem cristão nessa época, e eu tive um sonho, eu vi uma mão gigante do meu lado, e já era a mão de Deus me guardando, como guardou Moisés, como guardou a sua vida, como Deus te livrou de acidentes. Deus te guardou naquele dia em que você sofreu acidente. Quantas vezes que você caiu do muro, quantas vezes que aconteceu acidente com você, com bicicleta, com tantas as coisas, e Deus te guardou. Você se feriu, mas Deus guardou a sua vida e você não morreu. Ele estava te guardando desde lá de trás. Ele estava nos guardando desde o ventre da nossa mãe. Ele estava nos sustentando ali, desde quando nós éramos um embrião. Tal ciência para mim maravilhosíssima, diz Davi. É uma ciência maravilhosa. É uma vida informe, um embriãozinho. É como diz Salomão em Eclesiastes, assim como o feto, a criança gerado no ventre da mãe, no útero da mãe, e os seus ossos são formados, assim são as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não vemos Ele crescer, mas Ele está crescendo. A nossa vida, ela começa no útero da nossa mãe. A nossa vida, ela começa lá. Hoje você está de pé, você está viva, você está vivo, porque Deus te sustentou. Porque se Ele tirar o fôlego da nossa vida, o fôlego dos nossos pulmões, eu morro, você morre também. Ele tira, se Ele tirar o fôlego de vida nosso, acabou. Mas Ele está te conservando em vida, porque Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus tem a vida eterna para te dar. Por isso que você está vivo, por isso que você está viva, passou por tantas coisas nessa vida, passou até por vícios de drogas, por bebidas. Era para você ter morrido com cirrose, com outras doenças graves. Mas Deus te conservou, te guardou até aqui, para você ouvir este Salmo 139. Ele está dizendo que Ele é teu Deus, é Ele que cerca o teu caminho, é Ele que te coloca a mão sobre você. Para onde que você vai correr mais de Deus? Você vai fazer igual Moisés? Vai tentar esconder o seu pecado na areia? Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Chegai-vos, pois, a Deus. Se chegue a Deus. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastando o seu suor naquilo que não pode satisfazer? Isso não vai satisfazer a tua vida. Quem vai satisfazer a tua vida é o manancial das águas vivas, é o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, é a água viva, é Deus. Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para viver padecendo necessidades. Quando Deus criou no jardim do Éden, Adão e Eva, colocou eles ali,
Eles tinham de tudo. Eles tinham de tudo do bom e do melhor, não tinha cansaço. Eles não trabalhavam com canseira como nós hoje. Mas Adão trabalhava administrando as plantações e todas as coisas. Todos eles cultivavam, mas não tinha dor, fadiga, cansaço, como hoje se vê. Não tinha a impureza. Eles eram puros. Eles estavam diante de Deus. E todos os dias à tarde, Deus passeava no jardim do Éden. Oh, maravilha! Glórias a Deus. Você imagina, meu irmão, minha irmã? Deus passear à tarde no jardim do Éden. A presença do Altíssimo. Sabe como é que é a presença de Deus, que eu já senti algumas vezes? Não tem coisa que pague. Não tem o que eu possa comparar à presença de Deus. É um prazer inesgotável. É uma fonte. Quando você sente a presença de Deus, você quer abraçar as pessoas do teu lado. Você sente um amor tão grande. Você sente um afeto, não tem como descrever. Você sente um calor ao teu redor, te cercando. Você sente a mão do Altíssimo te abraçando, te envolvendo. Você sente o amor de Deus, que é um calor que te envolve. Você tem a paz, você tem o amor. Você perdoa até o assassino que você vê as pessoas julgando. O amor de Deus não tem como descrever. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele disse que ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu palavras que nunca poderia se comparar a qualquer coisa deste mundo. A voz de Jesus como voz de muitas águas. Que coisa gloriosa! Meu irmão, minha irmã, nossa vida não se resume a este mundinho. A nossa vida não se resume a isto. Se nós nos conformarmos com este mundo, se nós esperarmos apenas nesta vida, seremos os mais miseráveis de todo homem, diz o apóstolo Paulo. Rogo-vos que renoveis a vossa mente, para que conheçais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente é não concordar com as coisas deste mundo, essas coisas ruins que você tem visto, mas é esperar no invisível, esperar no sobrenatural de Deus, porque Ele tem para nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Deus tem coisas maravilhosas para você. É por isso que Ele te diz, se você está parado na beira do caminho como aquele cego Bartimeu, joga essa capa embora, joga essa capa, desfaz dessas coisas e volte para Jesus. Volte para o Senhor Jesus. E você que ainda não conhece a Cristo, busque ao Senhor Jesus, que é a fonte das águas vivas. É Ele que vai te preencher de tudo. Ele vai te completar em tudo. E você, meu irmão, minha irmã, continuem firmes, porque Deus tem o melhor dessa terra para dar a todos nós que servimos a Ele em espírito e em verdade. Por isso que Davi escreveu este salmo, porque ele conhecia Deus. Só escreve um salmo desse quem conhece a Deus, quem anda com o Senhor. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seria maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Davi se doía por ver as maldades dos homens. Não aborreço eu, ó Senhor. Ele ficava chateado, ele ficava angustiado pela maldade dos homens que blasfemavam de Deus. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Davi se afligia, porque viam eles zombarem de Deus, e zombavam de Deus. Eram homens maus, perversos, e Davi se doía, porque Davi estava quebrantado. Ele queria que Deus fizesse justiça, porque eles estavam no tempo da lei. Versículo 22 diz: aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece. Vê, Senhor, vê o que eles estão fazendo comigo, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno, meu irmão, minha irmã. A nova Jerusalém. O caminho começa aqui na terra. Jesus disse que o seu reino começa entre nós.
Ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus é invisível. Ele está dentro de nós. Ele está na nossa conduta nesta terra. Ele está na nossa mudança de vida, em aceitar a palavra de Deus enxertada em nosso coração, para que um dia possamos entrar no caminho eterno, na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida eterna, o reino de Deus é poder, é paz, é alegria no Espírito Santo. É a vida eterna que Deus tem para nós. A vida eterna. Vale a pena padecer por Jesus Cristo. Vale a pena passar por perseguições. Vale a pena, porque depois deste tabernáculo que se desfizer, Deus tem para nós um edifício, não feitas por mãos de homens, mas edificada por Deus nos céus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças nós te damos, meu Pai, por esta palavra maravilhosa. Ó Deus, renova as nossas forças. Aquele que está fraco na fé, aquela que está fraca, fortaleça, Senhor. Levanta, Senhor, o abatido. Ó Deus, renova essas mentes para que voltem-se para ti, Senhor, para que andam na tua presença e sejam perfeitos, para que nós andemos na tua presença e sejamos perfeitos, ó Deus. Ó Senhor, é tu que nos sondas e nos conheces. Conheça cada vida, meu Pai, que ouviu esta palavra e seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.